eu vejo aqui uma movimentação da parte dos governistas em defender a relatora e acho absolutamente natural, especialmente depois do que nós ouvimos na última sessão, e é algo que nós temos que observar, porque questionar a imparcialidade de relator não é impróprio e não é ilegal. Relator que tem contato ou combina linha de interrogatório, de investigação, perde a legitimidade. Relator que, para evitar de se posicionar sobre convocação de quem teve participação naquilo que investigamos no âmbito desta CPMI, ao dizer que é da base do governo, repito, ao dizer que é da base do governo, coloca sob suspeição a linha de investigação e o seu próprio relatório. Então, estou sublinhando isso para dizer que nós estamos caminhando para uma fase da investigação em que essas coisas devem ser tratadas com maior seriedade. Mas eu passo a perguntar ao general Dutra algumas questões. General, quem comanda o batalhão da Guarda Presidencial? Senador Marco Rogério, bom dia. Atualmente é o coronel Bertolino, na época dos fatos era o coronel Fernandes. O batalhão da Polícia do Exército? O coronel Bruno Fett. Primeiro regimento de cavalarias do Exército? O coronel Guilherme. Qual era a função do senhor no dia 8 de janeiro? Comandante militar do Planalto. Vossa Senhoria e esse conjunto de comandantes receberam informações acerca do que estava para acontecer no dia 8? Não, senhor. Nós recebemos a tramitação de mensagens. Uma primeira mensagem do GSI no dia 6 de janeiro, dizendo que seria um final de semana de normalidade e que qualquer eventual mudança no cenário seria informado com oportunidade. No dia 8 de janeiro, às 11h54 da manhã, nós já recebemos uma mensagem informando o aumento de fluxo de pessoas na esplanada e na Praça dos Três Poderes, solicitando o acionamento de um pelotão do BGP que foi enviado e chegou às 12h30. A partir daí, às 14h30, 14h40, como eu já mencionei, houve o rompimento da barreira, houve o acionamento por parte do GSI, nós mandamos as duas subunidades que estavam de prontidão. A partir daí, o general Gonçalves Dias me ligou, eu expliquei para ele que as tropas que eu tinha de prontidão já tinham sido enviadas, acionamos o plano de chamada do CMP e as tropas foram chegando. À medida que iam chegando, nós íamos mandando para o Palácio Planalto. Ao final do dia, nós tínhamos cerca de 400 militares no Palácio Planalto. Bom, qual o efetivo aqui para poder facilitar o papel dos investigadores aqui? Todos somos, não só a relatora. Qual o efetivo total dessas três forças de segurança à disposição do Palácio do Planalto? Cerca de 5.000 homens. Senhor presidente, é óbvio que fica evidente aqui uma negligência. E a negligência pode ser interpretada sob dois aspectos. Uma negligência por desconhecimento ou uma negligência por opção, uma cegueira deliberada ou uma omissão dolosa. Eu já perguntei aqui anteriormente a quem esteve na condição de interrogado, mas eu vou perguntar a Vossa Senhoria também. O GSI acionou o plano escudo a tempo para colocar de prontidão todo esse efetivo, mais de 5.000 homens? O efetivo, o plano escudo, ele levanta as necessidades, existem dentro do plano escudo os cenários e os efetivos a serem levantados, dentro de acordo com o estudo feito pelo GSI e a solicitação feita pelo GSI. Eu não tive acesso aos fatores da decisão que o GSI teve e chegou nas conclusões, eles solicitaram, a partir das 11h54, um pelotão. Bom, senhor presidente, está mais do que evidente de que a informação existia. 2 dias antes, já se tinha informação da mobilização. No dia anterior, sabia-se da chegada dos ônibus transportando manifestantes. A ABIN informou
ao comandante do GSI, ao ministro do GSI, o tipo de manifestante que estava vindo nesses ônibus. Havia informação, havia tempo disponível para a mobilização das forças de segurança. E aí, o depoimento do general Dutra, que hoje, mais uma vez, coloca de maneira muito clara a todos nós que não houve o acionamento das forças de segurança disponível no Palácio do Planalto. Da mesma forma em que Polícia Militar alega que também não recebeu o comando, porque o plano escudo, o plano de contingência, o plano de ação, parte, a ação, a decisão, o acionamento é do chefe do GSI. E olha que ele próprio, pelas informações que temos levantadas, apuradas no âmbito dessa CPI, 2 dias antes, encaminha informação, recorte de informação ao chefe da ABIN para alertar sobre o que estava a acontecer, sobre o movimento. Mas quando a ABIN começa a alertar sobre o desdobramento desses fatos, a chegada dos ônibus, os tipos de manifestantes, há um apagão, uma amnésia seletiva por parte do chefe do GSI. Sabia dos movimentos, sabia da existência de pessoas violentas entre os manifestantes. Isso está nos relatórios da ABIN e foram compartilhados com o senhor G. Dias. A pergunta é, o que fez o ministro G. Dias? Qual foi o papel dele em tudo isso? Está muito claro aqui que houve uma omissão. Eu não retiro, já disse aqui anteriormente e reitero aqui, eu não retiro a responsabilidade da Polícia Militar, o erro de cálculo, porque segurança pública é um problema sistêmico. Não é apenas o efetivo do Palácio do Planalto, não é apenas a inteligência do Palácio do Planalto, que diz Lula que nem existia. Não. A Polícia Militar tem seus meios próprios, tem suas fontes, sabia do que estava acontecendo. Também cometeu erro ao não estruturar um planejamento capaz de atuar naquele dia. Mas a questão é que se, ainda que a Polícia Militar, não tendo agido, em razão da ausência de informação, com o efetivo disponível no Palácio do Planalto e com a informação que chegou a tempo e hora, se a decisão do chefe do GSI fosse acionar as forças disponíveis, nada do que aconteceu teria acontecido. Isso é um fato evidente. Eu estou aqui a defender manifestantes? Não. Quem invadiu o Palácio do Planalto, Palácio do Congresso Nacional, Palácio da Justiça, cometeram crimes. Cada um deve responder na medida da sua conduta, da sua culpabilidade. E é preciso separar. Porque muitos ali foram no bando, o estouro da boiada. A cabo, que esteve aqui na semana passada dando o seu depoimento, fez distinção entre pessoas que estavam lá movidas por um sentimento, mas eram manifestantes pacíficos, e grupos menores, que eram violentos, tecnicamente preparados, com habilidades e alguns até, segundo mencionado, com vestimentas que podia identificar, inclusive, vínculos militares. Então é preciso que a gente encare os fatos, mas sem criar essa narrativa, essa cortina de fumaça de que tudo foi uma trama golpista, um golpe. Eu pergunto a Vossa Senhoria, qual é a definição de golpe? Tomada abrupta do poder. Aquilo que aconteceu no dia 8 pode ser classificado como golpe dentro das circunstâncias em que ocorreu? Ali, para que se caracterizasse o golpe, faltava uma instituição armada apoiando aquilo ali. Era uma coisa sem, como o deputado falou recentemente, um ato que parece muito mais de ordem pública, um terrorismo, do que qualquer coisa que pudesse ter futuro, uma vez que não havia força, não havia instituição armada apoiando aquilo dali. Lhe pergunto, por fim, numa tomada à força do poder, num caso de golpe, quem assume a posição de chefe do governo? Senador, desculpa, depende do movimento revolucionário, do movimento golpista que está sendo conduzido, eu não tenho condições de dizer isso para o senhor. Senhor presidente, veja que, novamente, nós temos aqui uma fala que afasta
E veja, ao afastar o golpe por absoluta incompatibilidade, por absoluta irracionalidade, por absoluta impossibilidade, nem o depoente aqui afasta a conduta criminosa daqueles que invadiram e nem esse parlamentar. Já disse aqui reiteradas vezes, quem invadiu o Palácio do Planalto e os demais palácios naquele dia cometeram crimes e devem responder pelos crimes que cometeu. Mas é preciso duas coisas, senhor presidente. Primeiro, afastar essa narrativa mentirosa de golpe. E segundo, é preciso fazer uma investigação com seriedade, apontando para todos que tiveram participação e que têm culpa dolosa ou culposa nos atos do 8 de janeiro. Está evidente para mim que o Palácio do Planalto, na figura do seu ministro do GSI, agiu de maneira equivocada ou dolosa para produzir o resultado que aconteceu.